Sejam todas bem-vindas. Muito obrigado por estarem aqui compartilhando comigo essa data de hoje. Oi, Oi, tudo agora bom? deu. Tudo bom? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez por ter aceito estar aqui comigo nessa noite. Uma noite, posso dizer que é uma noite especial, né? É, Hoje, quem acompanhou os posts de hoje está sabendo que dia 27 de outubro de 2021 eu estou comemorando 10 anos de diagnóstico, né? Então, faz 10 anos que eu entrei na clínica para começar a minha jornada oncológica, que quem me acompanha até hoje sabe que é uma jornada que eu ainda enfrento, né? Diariamente, hoje sendo paciente metastática, né? Então, eu queria compartilhar contigo, que eu sempre compartilho, e com as minhas amigas, o como tudo isso é possível. Então, na noite de hoje, nós estaremos com a minha querida, especialíssima Mag, minha psicóloga, para quem não conhece. Mas para quem já acompanha já sabe que ela é maravilhosa, que ela é especial. Então ela me ajuda e me dá suporte para enfrentar essa batalha diária, né? Então, fala um pouquinho, Magui. Primeiro, eu queria te agradecer também, muita honra, né, fazer parte da tua caminhada. Estamos aí agora, eu estou contigo há 4 anos, né? Então, Acho uma que já é um parte, pouquinho mais. 4, 5, É, metadinha, então, eu tenho que confirmar, não lembro. Eu sei que a gente já está um bom tempo nessa um caminhada. bom tempo, né? E é uma delícia, né, estar na tua vida e na verdade, quem ensina alguma coisa para todos nós é você, né? Então, assim, se trata da tua história, da tua vida, né? Todos esses dias de superação, de garra, de sorrisos, né? Mesmo diante de tantas agulhas, tantas aplicações, tantos remédios, né? Tantas coisas novas que você testou, né? Junto, assim, você evoluiu nesses 10 anos junto com a medicina. A medicina trouxe tantas coisas bacanas e você sempre disposta, né? A dizer, vamos fazer. Me lembro de uma frase tua dizer assim: se precisar fazer de cabeça para baixo para fazer, para funcionar melhor, vamos fazer. E essa É. tua garra, né, essa tua disposição que mostra que é possível sim, é possível estar aqui, é possível estar todos os dias e encontrar nesses dias coisas boas, né? E você faz isso, você busca alguma coisa boa em cada dia, né? E isso é um aprendizado da gente, né? Eu tô arrepiada e tô emocionada hoje o dia todo, né? Eu fico muito feliz, é um dia que me deixou bastante reflexiva, né? Por isso, assim, por tudo, acho que eu falei tanto nesses 10 anos que passou diariamente um flash de tudo, né? De tudo que eu vivi, ai, desculpa, e que eu vivo, né? Diariamente, porque é uma luta diária. A gente sabe que o câncer é pesado. O nome ele traz um estigma muito grande, né? Nos dá medo só de ouvir falar, só de pensar que um dia eu possa ter câncer, né? Eu acho que isso acontece com qualquer um. Comigo não foi diferente, não é diferente. O medo eu tenho, o medo diário. A Magui está aqui, ela pode provar, né, que isso acontece. O sorriso, a superação, ele não apaga as dores, né, Magui? Acho que tu sabe melhor do que eu. Mas a maneira com que a gente encara, recebe tudo que tem para encarar,
acho que ajuda e pode facilitar um pouco a situação. Eu lembro muito bem, assim, como eu falei, hoje foi um dia, essa semana, né? Por eu estar preparando, por eu estar pensando em planejando, eu comprei as lembrancinhas e deixei hoje na Soma, carinhosamente, para todo mundo que fez parte dessa jornada, né? Eu comprei um bolo e levei para vocês. Então, eu pensei, eu estou Bem há gostoso. semanas há semanas pensando nisso, né? Pensando nessa data, além do carinho, fazendo a reflexão, né? Do quanto essa data representa para mim, porque 10 anos é, é um marco, né? Uma coisa muito, muito especial, né? Então, assim, eu lembro, já falamos agora recentemente de novo e várias vezes como foi para mim o primeiro dia da soma, o primeiro dia do diagnóstico, o primeiro dia em abrir o papelzinho. Eu lembro do medo que eu senti, de como eu senti, né? Do medo da morte, que é o medo real, né? Então, quando a gente pega o papelzinho, a gente vê que parece que tem uma data e um horário, né? Uhum. Então, é uma coisa assim muito muito louca. Só quem passa e vive que sabe, né? Mas a maneira com que a gente absorve essa informação, lida com essa informação, pode transformar a nossa caminhada. Então, pensando nisso, que eu sempre compartilho, que a gente conversa, né, Mag? A Mag tá aqui, tá de prova, que é assim que eu penso, é assim que eu falo, é assim que a gente troca as nossas experiências, né? E eu queria conversar contigo, que como tu é psicóloga e como tu tem essa bagagem profissional, pudesse compartilhar com as nossas amigas essa questão de que o medo existe, né? Como a gente pode fazer para enfrentar toda essa batalha, né? Hoje, para a ciência, eu não sou considerada curada, né? Eu tenho uma metástase pulmonar, que tu sabes, como muitas pessoas sabem, que metástase é uma coisa grave, né? Ela pode se tornar complicada, ela pode se tornar ainda mais delicado a questão de sobrevida, né? Desafiador, né? Mas hã? Desafiador. Mais desafiador, mas ao mesmo tempo compartilhando, não só eu, outras meninas, né? Compartilhando essas possibilidades, pode ajudar, pode inspirar, pode dar força. Há uma menina que está agora, nesse momento, ouvindo a nossa live, me acompanhando, nos acompanhando pelas redes sociais, para poder acreditar. Acreditar que isso é possível. Mas como que isso é possível? Então, acho que uma das coisas que torna mais possível é um pouco uma característica de decisão, né? Porque até o Aires estava falando aí, né, o medo existe. Então, o medo existe. Medo é uma característica do ser humano, né? A gente, graças a Deus, tem medo. Se a gente fosse destemido de tudo, a gente ia morrer muito cedo, não ia nem dar tempo, talvez, de desenvolver um tumor, né? Muito embora existam tumores também na infância. Mas o medo, ele é protetor. Então, assim, é protetor da nossa integridade física, é protetor da nossa vida. Tem certas coisas que representam risco para nós e que a gente deve temer, sim, né? Então, fogo, altura, tem várias coisas no mundo, dor, né? A gente começa a ter medo na vida em função da dor. Então, a gente, quando começa a crescer, começa a se movimentar para além do nosso berço, a gente vai se movimentando na vida, cai, rala, machuca, bate, e isso dói.
Então a gente não quer sentir dor. Essa é uma das coisas. A outra das coisas é o calendário de vacina de um bebê. Então já começa com espetada. Espetada dói. Então você não quer sentir aquilo. E aí você vai desenvolvendo medos, né? Alguns medos, eles às vezes vão crescendo desproporcionalmente à razão deles. E aí se desenvolvem ansiedades e fobias. Aí é a história de cada um, né? Mas depois de, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo medo pela nossa sobrevivência cada vez mais, porque a gente se percebe como um ser humano inteiro, né? Um ser humano que precisa se cuidar, porque alguém falou pra gente, a mãe, a avó, a tia, todo mundo tem que cuidar, cuidado com isso, não vai se matar, olha isso, menino, e menina, e vai, né? Então a gente vai desenvolvendo medo pela nossa sobrevivência. E à medida que a gente cresce, também crescem os desafios no mundo, né? A gente vai para a escola, a gente vai pegar ônibus, a gente vai andar de carro, a gente vai andar de bicicleta, a gente vai se mexendo, vai botando a rodinha debaixo do pé, vai aumentando os desafios de acordo com o nosso crescimento em relação à nossa sobrevivência. E aí a gente também faz os desafios voluntários, né? A galera dos esportes radicais que se pendura por aí em paredões, né? Vai para parque de diversão, paga caro e se joga de bungee jump, né? É desafiar a morte, literalmente, né? Paraquedas, a gente vai com uma ideia de adrenalina, e é isso mesmo, é adrenalina pura, né? O teu cérebro queria sair de casa e dizer assim, não quer ficar aqui não, essa pessoa aí não cuida da sobrevivência, eu estou tentando, e a pessoa é meia doida, né? A minha dona, né? O seu cérebro da minha dona é meia maluca, se pendura aí nos paredões, né? Então, a gente vai aumentando o nível de desafios. E quando a gente lida com um diagnóstico, né, que fala da nossa potencialidade para letalidade, não é só o câncer, mas o câncer parece que é a sentença mais pesada. E aí tem uma característica histórica ligada nisso, que eu posso falar daqui a pouquinho. Então, aí a gente lida com essa ideia da nossa sobrevivência. E aí vem o medo. Então, aqueles medos que, de alguma forma, cresceram como fobias, né? As ansiedades vão vindo, às vezes conscientes, às vezes inconscientes, e aí você vai tendo ansiedade, às vezes vai tendo pânico, vai tendo dificuldades de lidar com essa palavra, com essa leitura, né, de uma biópsia, com esse nome, com esse lugar oncologia, com todo esse mundo que fica muito novo para a gente, como se fosse desconhecido, e na verdade é o nosso mundo. Então a gente começa a ser convidado para olhar para o nosso mundo interior, nosso mundo exterior, que é tudo celular, e a gente nem se dá conta nisso. E é ali que nascem os medos, o medo do desconhecido, aquilo que eu não vejo, porque eu não vejo célula a célula, eu vejo um grande sistema. Então, o medo do desconhecido, ele vai sempre nos puxar para um lugar, às vezes, que pode ser para a gente mais escuro ou mais claro, dependendo de como a gente tem tanto as referenciais anteriores em relação ao que a gente já passou como risco pela nossa sobrevivência, e a gente significou isso, quanto esse terreno novo que você é jogado para dentro sem ele pedir licença, né? A gente recebe o diagnóstico e diz, nossa, foi tão rápido, né? Ontem eu não tinha e hoje eu tenho. Não, é algo que já estava ali há bastante tempo, né? E a questão do câncer em si, ele tem uma história, né, mais complicada, porque quando a gente começou a lidar com o câncer, que foi em torno de 1850, 1900, que não é muito longe na nossa história, outras doenças a gente já tinha um pouquinho mais de conhecimento. Então, assim, bactérias a gente já tinha começado a descobrir, a gente estava com uma lida um pouquinho melhor com algumas coisas. E o câncer era algo completamente indomável. Não se sabia o que era, não se sabia o que matava. E essa conotação de que é indomável, né? Que as células vão fazer o que quiserem, a gente não vai dar conta, foi a primeira referência que os médicos daquela época tinham. Não sabia o que fazer. E se falava lá.
Eu acho que travou, mas a ansiedade eu acho que é o maior mal. E, e aí essa questão do indomável, do incurável, do inalcançável, nasceu ali. E aí, à medida em que a ciência evoluiu, né, a gente foi descobrindo algumas coisas a fazer. E foi tudo meio por acaso, assim. A quimioterapia, por exemplo, ela só veio a nascer na época da Segunda Guerra Mundial. Olha só, a partir do gás mostarda. Gás mostarda que foi usado como um tóxico, né? Infelizmente, como uma arma de guerra, ele de repente foi conhecido como o gás mostarda de nitrogênio, né? Como um potente redutor de células no linfoma de Hodgkin, né? De células da medula. E a partir dali começou a se consagrar estudar quimioterápicos, né? Como redutores de tumores. Já se sabia o que eram tumores, né? Já sabia que eles existiam, a gente já tinha uma ideia da radioterapia sobre eles, com alguma eficácia, mas o quimioterápico começou assim. E a partir dali, né, Grazi, muitas coisas foram se desenvolvendo. Então, hoje a gente tem várias outras terapias, né, que podem nos ajudar, à medida em que a gente vai conhecendo, né, a minimizar esses medos, né? Que o medo a gente vence com conhecimento, mas um conhecimento trazido de forma leve, de forma a entender como a gente funciona, como a gente é, né? Eu sempre gosto de dizer que a gente tem que ter uma âncora em algum lugar, né? O fato, o que que eu tenho hoje na mão. Então, assim, hoje você tem um histórico, né, de um diagnóstico inicial onde você conta, né, em toda a tua trajetória do Minha Vida Superando o Câncer, em que você tinha um diagnóstico de 6 meses de vida e de repente você está com 10 anos aí de vida, né, com várias, com as medicações que você tomou, as várias coisas novas que a medicina trouxe, mostrando que é possível sim. E claro que a gente é uma razão entre o remédio e o que o nosso corpo é capaz de fazer, o quanto que a gente consegue ajudar o nosso corpo e o nosso corpo nos ajudar, né? Porque nosso corpo é autônomo, ele faz sozinho. Mas quando a gente adiciona leveza, como você faz, né? De qualquer forma, você está passando pelo processo. Então, se você passar com ele com um coeficiente de arrasto, só pensando no medo, o medo vai estar lá. Sim, não dá para a gente eliminar o medo, ainda bem. Mas o medo ele pode ganhar volumes menores, né? Um pacotinho menor para a gente poder levar na bolsa, não precisar carregar numa mala, né? Ainda sem alça, sem rodinha. Você pode tentar botar numa bolsa, numa pochete, quem sabe, aquela bolsinha de baile que fica menor, né? Para dar um baile aí na vida, porque a gente é possível. Então, assim, você é esse resultado, né? É possível quanto tempo? É possível 10 anos, um ano, um mês, 15 anos, 30, não sabemos. É possível estar aqui, né? E isso é uma marca bonita tua. Então, assim, que legal comemorar 10 anos de tratamento. Que coisa linda. Eu acho que é um marco mesmo, né? Que a gente possa mostrar, sim, é possível, mas veja, né? Aí você pode falar que tem uma disciplina muito grande aí, uma disciplina de cuidados, né? De olhar para o teu cuidado, de ir lá fazer a medicação, né? De conversar com essa medicação, muitas vezes dizer, tá, peraí, né? Hoje está mais chatinho, o dia está mais pesadinho, mas vai passar, é hoje, já sei que são tantos dias, então assim, você vai conversando com isso no dia a dia, né? Essas gotinhas, então você faz a tua dancinha com as gotinhas, né? Que são as gotinhas do amor, né? Que elas vêm com esse cuidado. Então, é esse olhar, em vez de olhar para a gotinha pesando 1 tonelada cada gota, né? Fazendo tum, tum, né? Você olha, faz. Olha só, é esse olhar, né? E que muitas pessoas às vezes condenam, dizendo que parece que o câncer tem que ter cara de tristeza, o câncer tem que ter cara de derrota, o câncer tem que ter cara de morte, o câncer tem cara de câncer. Não, o câncer é só não é só desmerecendo todo a forma que ele tem, mas ele é
nossas células com uma multiplicação diferente, com uma proteína mais reativa, com às vezes uma mutação genética, né? Aí temos que ver cada um. Mas é nós, somos nós, né? A nossa humanidade ali em ação, né? Não na ação que a gente queria. Se fosse na ação que a gente queria, a gente não tinha nem dor de barriga, né? Nada, nada, nem uma febrinha. Pra quê? É. Exatamente. É isso, assim. Eu acho, eu fico sempre encantada com as tuas palavras, porque elas remetem àquilo que eu penso e à forma com que eu penso, né? Quando eu compartilho, e hoje, pelo fato de estar falando do 10 anos de diagnóstico, a gente até conversou ontem sobre isso. Lá atrás, quando eu peguei o meu primeiro diagnóstico, que eu tinha a certeza, que eu já falei que não a certeza médica, mas a certeza da minha cabeça, de que eu teria um prazo de validade de 6 meses de vida. E porque o diagnóstico em si, ele ali, pelas palavras, eram complexas, complicadas, né? A gente já conversou, ele tinha 7 centímetros, ele já estava localmente avançado, quase todos os linfonódulos comprometidos. Então, foi uma situação complexa. Ele é complexo, ele era complexo, né? Nunca desmereci e diminuí ele. Então, por conta disso, de como eu me apropriei dessa informação, de ler e pesquisar no Google as respostas, né? Que foi o que aconteceu. Eu peguei o papel, o envelope, abri o envelope, eu muito mexeriqueira, Grazi sendo Grazi, fui para casa e coloquei no Google as frases. E pelas frases, né? A frase completa, tinha ali completinha, uma sobrevida de 6 meses. Então, com essa informação, eu tentei processar o que eu vou fazer nesses 6 meses. Como eu vou levar a vida nesses 6 meses, né? Então, eu não podia... Claro que o que eu fizesse não iria fugir, né? Não iria diminuir. Então, eu sabia, pelas informações que eu tinha, que o câncer cada vez ia crescendo. Eu tinha expectativa de que alguma coisa ia matar. Primeiro, eu achei que era o tumor. Depois, eu achei que era a quimioterapia. Depois, eu achei que era a cirurgia. Depois, eu achei que era o pós-operatório. E daí, eu fui para casa e fui vendo que não era bem assim, né? Que não era como eu processei na minha cabeça e como o Google me informou e me educou naquele momento. Então, baseado nisso, né, nas poucas coisas que eu sabia, nas poucas informações que eram compartilhadas comigo naquele momento, porque como eu não vivenciei, tinha poucas experiências, eu também não tinha interesse de saber. Então, como é que eu iria enfrentar de outra maneira se eu não sabia? Era o que eu sabia. Então, eu imaginei que todo mundo fala, câncer morre, né? Vou morrer, estou com câncer. Câncer agressivo, não é nem um nódulo, um tumor benigno, né? Ali estava bem claro em garranchos que era um tumor maligno e que era uma leitura 3 e depois a segunda leitura 7 e borda isso, borda aquilo, a auréola, né? E linfonódulo tal. Então, eu imaginei sim que a morte era a única saída. Mas depois, como tu colocou, né? Tendo um apoio, um suporte da médica, né? Da equipe que foi conversando, que foi me explicando, que foi orientando, né? E depois fui atrás de informações fidedignas, né? Que eram informações baseadas na ciência, em estudo,
eu fui vendo que não era bem aquilo que eu tinha feito a leitura inicial. Uhum. E depois eu fui vendo que a morte não chegou, né? Ela não chegou naquele momento, naquela expectativa, naquela data e hora, porque não existia data e hora. E eu fui processando melhor as informações, né? E fui Uhum. vendo que não era bem assim, que não existia regra, não existia prazo, né? Que pode dar certo como não pode, pode responder como Uhum. não pode, só vivenciando para saber como que a gente vai lidar com a situação, né? E dali eu Perfeito. fui buscando orientações, informações, apoio, suporte. Eu fui vendo que muitas vezes, muitas coisas é baseado no medo pela falta de informação, né? Por Uhum. falta de apoio, de suporte. Então, pensando nisso e olhando sobre isso, que eu resolvi compartilhar o meu olhar, a minha experiência, a minha vivência, é, através das redes sociais. Que dali nasceu o YouTube, depois nasceu o Facebook, e hoje estou aqui no Instagram, dividindo com as minhas amigas esse dia a dia, Uhum. né? Porque lá atrás eu não imaginei, eu só conseguia contar no máximo 6, né? Então eu não imaginei nem nos meus melhores sonhos que eu poderia ter vida pós-diagnóstico, né? Que eu poderia estar aqui 10 anos depois, na cara e na forma com que eu estou, né? Chorando sim, com dor sim, é, mutilada, tive perdas, como eu já escrevi ali, né? Quem acompanhou nessas últimas semanas e me acompanha algum tempo atrás, tudo isso pertenceu e pertence à minha caminhada. Mas eu não deixei, eu tento não deixar com que isso apague a minha essência, né? Então, como eu falei, a ansiedade, as transformações, né? Perdas, sonhos interrompidos, né? Planejamento interrompido, readaptado várias coisas, né? Tu sabes, Uhum. do quanto diariamente a gente tenta ver formas, né, de enxergar aquilo que Sim. vem para nós, mas que eu não imaginava que seria possível, apesar de tudo isso, apesar de todas as perdas e todas as dores, de todos os medos, que eu iria estar aqui 10 anos depois, né? Então, Uhum. falar, comemorar, vibrar, torcer, não apaga nada do que eu vivi e não apaga Exato, nada do que eu vivo. com Mas é certeza. uma forma de mostrar que é possível, né? Para Sim. mim, para mim, que eu também preciso saber diariamente, quando eu durmo e acordo, que é possível, né? Porque às vezes a gente está na onda ruim, às vezes a gente está na onda boa, na, na parte baixa da onda, às vezes na parte alta da onda, né? Então eu preciso também falar para mim que é possível, que eu consigo, né? Que a gente vai dar Uhum. conta. Por mais que às vezes não dá conta, por mais que às vezes tem coisas que não saem como planejado, né? Mas que existe Sim. possibilidade dentro de todas dessas circunstâncias, né? Então, eu gosto de estar compartilhando com as minhas amigas para que elas se inspirem também, que criam força e coragem, porque às vezes Uhum. nós estamos tão na bad
Que às vezes a gente acorda, para que que eu vou me esforçar tanto? Para que que eu vou lá fazer um tratamento se não vai ter resultado? Ou se vai ser uma resposta pequena, né? Então, às vezes acontece tantas coisas, Sim, a gente passa tantas coisas na nossa cabeça, mas que a gente precisa saber. sim. Eu acho importante, que acho que quando a gente está nessa bad, né, como você diz, assim, você tem muito foco na palavra cura, né? E a gente tem que entender, talvez, de uma maneira muito carinhosa, né? Que para a gente se curar da morte, a gente não pode viver, a gente nem podia estar aqui. Então, assim, cura é uma palavra complicada, cuidado é uma palavra importante, né? Quando a gente entra nesse mundo, e aí você tem mais uma coisa bem interessante que você falou, né? Você foi para o Google. Então, assim, o Google tem tudo que você quer, tem o tudo pesado e tem o tudo leve. Eu posso escolher o que que eu vou olhar, né? Então você tem um canal em que você tenta trazer o leve. O Google, obviamente, vai lidar com estatística, vai lidar com casos feios de tudo. Se você botar lá reações alérgicas, você vai ver pessoas desfiguradas no Google. Então, assim, uma reação alérgica pode ser uma picada de mosquito. Mas né, o Google ele vai trazer o pior e o melhor de cada coisa. E aí a gente tem que cuidar, porque quando a gente vai ler uma estatística de 6 meses de vida, né, pensando que estatística é feito, vamos pensar em números mais fáceis, assim, a gente é mais ou menos 8 bilhões no mundo, se a gente tiver um estudo com 100 mil pessoas, que é 0,000 alguma coisa por cento de 8 bilhões, e dessas 100 mil pessoas 80% morreram depois de um ano e meio de tratamento, a gente ainda vai ter 0,0000 alguma coisa por cento da população. Então, assim, por que que você vai estar nesse 0,0001? Por que você não pode estar num outro lugar da estatística, né? Dos outros 7 bilhões e 900 mil pessoas que não foram estudadas, então, que não estão participando desse estudo, né? Então a gente tem que cuidar muito com a estatística, porque a estatística é um número muito relativo. Claro que a gente não está brincando com a ciência não está brincando com a gente. Né? Existem fundamentos para os estudos, aquele grupo de pessoas que participou vai ser uma amostragem em relação a demais populações no mundo, mas outras pessoas no mundo, mas aí a gente vai ter características próprias, vai ter características culturais, né, ambientais, tem vários fatores envolvidos, né, genéticos de cada um desses seres humanos com o mesmo nome do diagnóstico, né? Às vezes o mesmo tamanho de tumor, localização e tudo, e a gente vai ter uma resposta diferente. Então, quando a gente entra em qualquer mundo, se eu vou entrar no mundo do diabético, eu não vou entrar no mundo da cura, eu não vou curar o diabetes, eu vou controlar o diabetes, eu vou saber lidar com ele, né? Se eu vou entrar no mundo de alguém que teve um infarto e fez um cateterismo, eu entrei no mundo das doenças cardiológicas, eu não vou curar meu coração, eu vou controlar as coisas que nele acontecem, eu vou buscar cuidar melhor dele, vou cuidar melhor de mim, vou cuidar melhor da minha atividade física, né? Então eu volto o meu olhar para o meu cuidado, porque eu não vou me curar de tudo. Se eu quiser me curar de tudo, eu tenho que morrer. Aí acaba tudo, daí eu me curo de tudo, né? Então, assim, parece meio assustador, as pessoas dizem, mas como assim? Mas é assim, a gente precisa trocar um pouco. Então, assim, o que é a cura de um câncer? É quando eu faço remissão daquele tumor. Aquele tumor foi embora. Aquele Então, está curado. aquele está curado. Eu posso ter curado com cirurgia, eu posso ter curado com quimioterapia, eu posso ter curado com, ajudado, né, a curar aquele tumor com hormonioterapia, com terapia monoclonal, com várias coisas, ou eu posso fazer um controle. Então, assim, se eu tive linfonodos comprometidos e alguma célulazinha dessa foi passear pelo meu corpo, né, eu vou tentar definir que célula é essa, que cara ela tem, que nome ela tem, que tipo de proteína ela tem. Isso tudo é estudado,
nos exames, lá na citologia. Então, vai dizer assim, ah, ela é HER positivo, não é? O que que é esse negócio? Né? O que que significa? Que é, que tipo de proteínas estão envolvidas na síntese da duplicação celular, né? Que tipo de DNA, a gente pode até estudar isso hoje, o DNA da célula, se ela está mutada ou não. Então tem uma coisa minha, que é genética minha, que eu não sei às vezes nem de onde veio, pode não ter vindo da minha mãe no meu pai, sei lá, a gente é fruto de mais genes, né? E a partir disso, eu vou poder associar, às vezes, terapias, rádio, químio, imuno, hormônio, depende de cada um, e conseguir uma melhor resposta terapêutica de longa data. É como a gente faz aí com o coração, você toma remédio para pressão, beta-bloqueador, não sei mais o que, não sei mais o que. Aí o cara cardíaco toma remédio 30 anos e aí ele morre de infarto e diz, nossa, não venceu a doença cardíaca. Mas como? Viveu Viu o 30 chá do anos. sacramento? Se os 30 anos faz o quê com aquilo? Né? Então, É. assim, as pessoas têm que entender, não. A gente venceu a cada dia um pedacinho daquilo, né? Então, essa é uma visão do cuidado e não da cura, aquela coisa da cura, cura, cura. Daí as pessoas vão, né, e tomam um monte de coisa, e procuram no Google um monte de coisa, daí comem um monte de coisa, daí fazem. Não, calma, vamos entender o funcionamento, vamos olhar para as coisas de forma mais leve, com entendimento, né? Buscar informações nos lugares mais adequados, né? Trocar informações, perguntar para o seu médico, né? Ver, analisar possibilidades, aí tem várias coisas, né? Então, acho que às vezes a gente sofre do excesso de informação e informação inadequada, né? Aí também é outro sofrimento de ansiedade, porque você fica assim, tem que fazer isso, mais aquilo outro, e aí eu devia tomar chá daquilo, mais não sei o que, mais aquela planta, mais aquele. Daí é informação demais da tela azul. Vai ser, Também. né? Também hoje, para mim, em 2011, as redes sociais não tinha essa potência que tem hoje, né? Não. Então eu fui buscando sozinha. Hoje já tem, as redes sociais já está aí, mas ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, tóxico Uhum. e excesso. Então eu vejo ali nos grupos também que muitas meninas elas recebem o diagnóstico, daí elas já querem. Gente, tô fazendo quimioterapia. Amanhã, quais são os sintomas? O que que eu vou ter? O que que eu posso tomar? Entendeu? Também isso é prejudicial. Porque aí uma vai dizer, eu tive dor de barriga, eu tive coceira, eu tive piolho, eu tive sarna. Cada um traz tanta experiência que às Sim. vezes não tem nem ligação, né? Uhum. Não tem nem ligação com aquele medicamento ou com aquele sintoma que acaba também nos contagiando e nos contaminando de forma tóxica, né? Então, por Sim. isso, por conta disso, das coisas que eu venci, que eu observei, que eu gosto de compartilhar da maneira com que eu compartilho, né? Sim. Com essa questão de leveza, porque eu acho que a leveza fez e faz parte do sucesso de toda a minha caminhada, da minha caminhada diária, né? Ela não é uma caminhada de 10 anos atrás, ela é uma caminhada diária, né? Como a Sim, gente dia a sabe, dia. Uhum. é, eu não estou naquela cura desejada ali que as pessoas almejam e falam, mas eu tenho uma cura diária, como tu colocou, né? Então, às vezes eu posso demorar uma semana para me curar daquele sentimento, daquela emoção, mas ou Uhum. levar um mês e depois já consigo me Sim. curar ou amenizar ou mudar ou moldar. Então, eu acho que essa troca que eu gosto de fazer, ela ajuda as pessoas. Agora até as meninas colocaram que perfeitas suas colocações e nunca tinham parado para pensar assim. Acho que foi a Kelly que ainda falou. Mas então assim, essa maneira com que a gente compartilha, mostrando as possibilidades, né?
Então, fazer com que a gente veja com outro olhar. Porque o diagnóstico pesado a gente já sabe que é, sofrido a gente já sabe que é, dor não é não falando que vai amenizar. Mas como a gente pode enfrentar essas possibilidades, né? E como que a gente pode fazer para ter possibilidades de vida, de encarar, de caminhar, de se curar. Então, eu acho que é pensando nisso, assim, até por conta disso que surgiu a live de hoje, assim, que é mais um momento para que a gente possa refletir, trocar, inspirar. Eu gosto muito dessas colocações. Vamos pensar numa coisa. Vou fazer uma brincadeirinha com vocês, vamos ver se dá para ver. Vou botar duas coisas aqui, deixa eu baixar a câmera um pouquinho. Se vocês conseguem ver. Ai, Mag sendo Mag. Eu queria botar essas duas coisinhas aqui. Vamos imaginar o seguinte. Isso que diz, como enfrentar, né? Deixa eu pôr isso aqui mais alto, daí a gente vai enxergar. Vou imaginar que esses dois pontos aqui, dá para ver um pouquinho? Assim? Tem duas coisas ali. Assim, dois pontos, certo? Então, você está nesse ponto antes de receber o teu diagnóstico. E aí você, para poder seguir, né, com a tua existência, porque uma célula modificada, ela vai crescendo na gente se não fizer nada, tá? Sei lá quantos anos pode levar, mas ela vai fazendo o seu trajeto. Então, eu não quero esse trajeto, vou ter que fazer um tratamento. Então, eu vou sair desse ponto para esse ponto. Eu preciso andar daqui para lá. Então, o que se oferece aqui é esse caminho. É um caminho estreito, é um caminho que eu desconheço. E aqui debaixo tem um penhasco, que é um buraco que eu não conheço. Então, se eu imaginar que eu estou nesse lugar, moro aqui, e eu tenho que atravessar 1 quilômetro por cima de um cânion para chegar no outro lugar e tem 800 metros de profundidade aqui. Juro para ti que ninguém vai sair correndo daqui para cá. Né? Porque primeiro que a gente já não vai querer sair daqui para cá num fiozinho. Alguns malucos fazem isso assim de boa, mas são poucos. Mas quando fazem, não fazem correndo, fazem segurando. Opa, tá caindo meus cânion aqui. Fazem isso com uma vara na mão para se equilibrar. E devagar. Então, a gente vai ter que fazer isso passo a passo. E aí tem horas que vai bater um vento, e aí você tem que parar no meio, se equilibrar de novo. E aí tem mais uma coisa, se eu olhar muito para baixo, eu vou ficar com medo, porque eu vou lembrar que eu posso cair, e aí vai dar mais medo. Se eu olhar para cima, em cima de uma cordinha dessa, eu posso ficar tonta. Não posso não me equilibrar bem. Então o negócio é manter o foco. Foco na frente, passo a passo. Não olha para baixo e não olha para cima. Foco na frente. Exatamente. Um pé adiante do outro a cada momento. De vez em quando aparece um lugar de apoiozinho, você dá uma sentadinha no fio, fica ali, deixa passar e depois você vai de novo, passo a passo. Aqui no meio vai dar vento, tempestade, chuva, sol, vai aparecer passarinho, vai dar de tudo aqui. Vai depender do que eu conseguir ver. Mas o meu foco tem que ser para frente, né? Então, de uma maneira muito simplificada, né? E nunca jamais desrespeitosa com ninguém, cada um vai dar o passo na sua medida. Mas é preciso manter o foco na frente. E se o meu à frente tem que ser o dia de hoje em primeiro lugar. No máximo o dia de amanhã. Então eu vou me deitar na cama, fazer meu ritual para dormir e pensar, bom, até amanhã. É isso que eu vou dizer para mim, até amanhã. Então quando eu abrir o olho amanhã, já é um novo dia. E aí eu começo meu ritual do dia. E digo, oi dia. Né? E vou lidar com esse dia até chegar de noite. E eu faço meu ritual de dormir e digo até amanhã. E assim a gente vai passo a passo
os anos que a gente puder ir, né? Com os nomes que nos derem dos BOs que acontecerem na nossa vida, né? E o câncer tem essa questão, né? Parece que configura em nós apenas a possibilidade de morrer, né? Quando cada um dia desses é um dia de viver. Então, né? Falo sempre para ti, para quem me acompanha, digo, né? Vida é o que corre nas nossas veias, é o que corre na nossa pele, é o que está dentro da gente, né? O que a gente chama de alma, espírito, ânimo, desânimo. Não faz, nossa, estou desanimada, a vida continua lá. Exatamente. Viver é o que eu faço com esse negócio a cada Sim. dia, né? Então é um desafio diário mesmo, né? Se eu preciso num dia tomar 8 remédios e isso dura 5 anos e depois eu paro, posso tomar só 2 remédios. Olha só que legal, curei? Não, mas eu controlei várias coisas. Controlar não é a palavra certa, eu dei um jeitinho aí em algumas coisas. Daqui a pouco posso precisar de 10 remédios de novo, ou 14, sei lá, né? Então a gente só chegou e chega à longevidade hoje, independente de qualquer nome, independente de quantos anos significa a nossa longevidade, porque a gente tem muitos recursos à nossa disposição, sanitários, né, ambientais, coisa que não tinha 200 anos atrás, que é logo ali na esquina. A gente não tinha, a gente não dava conta de bactéria direito, a gente não tinha nem antibiótico direito. Hoje a gente tem antibiótico para cada tipo de bactéria diferente. Como Exatamente. temos quimioterápicos específicos, hoje a gente, né, consegue lidar com várias células diferentes em vários órgãos, com protocolos diferentes, com adaptação de protocolos individuais, né? Então, assim, o que que você mais precisa? Como é a tua resposta? Como você está respondendo o tratamento? Onde é que a gente pode melhorar a tua qualidade de vida, diminuir a intensidade dos sintomas, né? Hoje, vômito e náusea é o menor dos problemas da quimioterapia, que era o maior dos problemas quando começou a nascer a quimioterapia. Hoje, ele é mais controlado, esse sintoma, do que outros. A gente tem tanto um arsenal medicamentoso para lidar com isso, então, assim, isso também é uma diminuição de medo. Quando eu estou bem informada de que tenho o que fazer com a dor, tenho o que fazer com a náusea, tenho o que fazer com o vômito. Algumas pessoas são mais refratárias, algumas pessoas demoram um pouquinho mais para responder, mas existem possibilidades. Então, isso também é uma informação para a gente empacotar o nosso medo um pouquinho, em pacotes um pouquinho menores, né? Então, acho que a gente tem muitos recursos com boas informações e você faz parte desses recursos, né? Para quem te assiste, para quem te acompanha, que é isso, né? É possível fazendo vários cuidados, né? Cuidados com a dor, cuidados com o pós-operatório, cuidados com fisioterapia, cuidados com a alimentação, que não é ser radical xiita, é só cuidar um pouquinho melhor da gente, né? Porque o nosso corpo faz o que pode com aquilo que recebe. Se eu castigar o meu corpo com um monte de coisa química o tempo todo, ele vai dar um jeito, mas com perrengue, né? Se eu começar a dar umas coisinhas um pouquinho mais próximas à nossa natureza, nosso corpo vai fazer assim, tá mais leve para lidar, né? De tanto que tu fala sobre isso, é por isso que eu voltei para academia, né? Porque eu quis dar um carinhozinho a mais no corpo, pensando nisso, Carinho. assim, que a Mag sempre fala exatamente sobre isso, sobre o excesso, né? E o agrado, agradar o corpo, né? Dar umas coisinhas boas, pensando nisso, que a academia tá aí na minha vida. É, a Mag sempre traz, assim, visões especiais, né? Olhar e entendimento e que me ajuda a seguir nesse período todo, né? É, me ajuda, contribui comigo a colocar um pouco mais de leveza dentro dessa situação, que também é necessário, né? Então, eu acho que além do nosso querer, também é preciso a gente fazer a nossa parte, né? Ir em busca
É, às vezes, a própria um tratamento terapêutico, né? O quanto isso é necessário, né? Porque às vezes a gente reluta da mesma maneira que a gente reluta em querer tomar um antitérmico. Que às vezes está precisando, está ali passando mal, mas não quer por N Não, situações. não vou tomar mais um remédio. É, exatamente. É. Né? E a mesma coisa com um tratamento terapêutico, né? Ou como nós já conversamos sobre os remédios que eu tomo para ansiedade, para até para dormir, né? O quanto é necessário, o que que é necessário, o que que não é, né? Então, não é tomar deliberadamente, mas aceitar quando é preciso, né? Porque eu vejo também muitas meninas lutando e relutando para não se entregar, né? Não se disponibilizar ou não aceitar porque não precisa de ajuda, eu dou conta sozinha, né? Eu consigo, e que isso também pode prejudicar, porque, como eu já comentei, né? Se eu tenho esse olhar, essa visão, não é uma construção única, né? É uma equipe que está envolvida. E tu faz parte dessa equipe, desse olhar, dessa visão, né? Eu vou toda semana, então a Mag sabe que às vezes eu não estou sorrindo sempre, mas ela que me ajuda a me reencontrar de novo, né? A olhar de outra maneira determinadas situações. Então, quanto isso também é necessário para o bom andamento e para o equilíbrio da situação, né? Sim. Lembrando que um câncer, né, não é só o tumor. O câncer não é só isso que a gente olha, porque quando a gente olha para a vida superando o câncer, né, a gente está falando da vida, a gente está falando das situações da vida, as situações da vida que nos aborrecem, as situações da vida que nos enraivecem, que nos entristecem e que fazem parte do nosso estar na vida, né? Pessoas, né? Relações, às vezes, que a gente vive durante muito tempo, antes mesmo de descobrir um tumor. Então, são várias coisas que são tratadas nesse espaço, né, terapêutico, porque quando você olha para o seu corpo, você olha para o todo, né? Você olha para tudo que acontece. E aí você fala dos remédios, por exemplo, para sintomas, né? Para tratar efeitos colaterais, né? Então, assim, que efeitos são esses? Então, de uma maneira bem simplificada, são efeitos da toxicidade do remédio no nosso corpo, e o nosso corpo não gosta de nada tóxico, então ele vai tentar pôr para fora, né? Vai tentar esquentar o corpo para ver se esse negócio sai, vai tentar vomitar para ver se esse negócio sai, vai tentar ter diarreia para ver se esse negócio sai, mas não vai sair, porque está na corrente sanguínea, vai levar o seu tempo para sair. Então, se a gente pode ajudar o nosso corpo, né, a lidar melhor com situações que são desnecessárias, não vão resolver a presença do quimioterápico no corpo, né? Vão só nos trazer sensações às vezes mais desconfortáveis. Então, é uma ideia de ajudar o nosso corpo. Teve alguém que perguntou aí sobre a unha, né? Com a quimio vermelha, cabelo e unha, né? Então, de uma maneira também muito simplificada, né? As células que constroem o nosso cabelo e a unha é um elemento morto, como o cabelo também é, isso que a gente pode cortar, mas ele é alimentado na raiz. Então, a raiz do cabelo e a raiz da unha é viva. E se vocês perceberem, as unhas crescem numa proporção mais rápida do que às vezes melhora um machucado na gente. Então, a unha e o cabelo são nutridos por células de crescimento rápido e que são afetados pelos quimioterápicos. O quimioterápico ele busca células de crescimento rápido, porque as células tumorais elas costumam querer crescer mais rápido do que as nossas células habituais. E aí essas células elas morrem, às vezes no leito da unha e o cabelo. Por isso que a gente perde o cabelinho
E a unha que fica roxa ou vermelha, porque na raiz ela perdeu sua vitalidade momentânea. Então, essa unha vai ter que crescer, não tem o que fazer ali, ela vai ter que crescer fora. E ela vai crescer normal de novo, ela vai crescer habitual, só que aquele pedaço, aquelas falhas onde a unha parou de ser nutrida, ela pode descolar, pode doer, né? Porque o leito da unha de baixo é carne viva. Se a gente extrair uma unha, debaixo da unha onde ela está grudada, não existe pele assim, existe pele vivinha, da Silva Sauro. Então, se a unha descola, vai doer ali. Então, é melhor não mexer e não cutucar, para quem perguntou, né? Deixar mais protegido, tentar não bater, cortar a unha curta para não bater ela e levantar e machucar mais, né? São mais cuidados do que cura. A unha não vai curar, ela vai crescer, Isso. né? Então, a gente apostar no crescimento que vai acontecendo dentro da natureza do seu corpo. Se for a unha do pé, má notícia que eu vou dar para vocês, que a unha do pé cresce numa razão de 3 vezes mais devagar do que a unha da mão em geral. Então, o que leva 2 meses para crescer na mão, vai levar uns 8, 4 vezes mais uns 8 meses para nascer, para crescer no pé. E as do pé também podem descolar. Sim, sim. Então, Eu já tive as do dedão, principalmente. Das duas. demora, né? Demora. Né? Que o dedão é maior. E assim, para encerrar, que nós duas Já, juntas já, já estamos em 1 hora. capaz. Sim? Nós duas em 1 hora, querida, é pouco? Também tô achando. Vamos fazer essas lives maior aí, credo. Não, Aquela mini live. a live sempre é gostosa, né? Eu adoro conversar contigo, tu sabes disso. E isso que nós nos falamos em atendimento semanal, imagina. Uhum. Não, não é de tempo em tempo, é semanal. Mas assim, Dá bem. para a gente encerrar tudo, Magna, as tuas experiências, Uhum. o olhar, a leveza, podem contribuir para responder melhor, não a responder no sentido de cura, mas Uhum. a leveza ajuda no processo? Ó, vamos responder isso de maneira bem cuidadosa, né? Se a gente tiver dias, épocas que a gente ficar triste, chateado, não vai o câncer crescer por causa disso. Então, assim, a Isso, gente não pode colocar esse peso, né, no nosso isso. humor ou no nosso ânimo ou desânimo, né? Para isso a gente tem medicações para nos ajudar, terapias. Agora, sem dúvida nenhuma, tudo onde a gente consegue adicionar leveza, né, melhorar, né, o nosso olhar, né, deixar um pouco mais fácil, é óbvio que a gente vai ter que carregar menos peso, é mais ou menos que nem músculo, né? Se eu carregar 200 quilos, vai doer mais meu músculo do que eu carregar 20. Então, se a gente transforma o câncer num peso de 200 quilos todos os dias, né, a gente vai cansar mais o corpo, a gente vai ter mais mecanismos de estresse dentro do nosso corpo, né, funcionando. Isso atrapalha a limpeza do nosso corpo, atrapalha as funções normais do nosso corpo como um todo, não apenas nas células metaplásicas, né, ou neoplásicas. Então é importante a gente entender que a leveza na vida, buscar meditação, apoio psicológico e todas essas coisas que trazem leveza de alma, de espírito, acrescentar um pouco de alegria, né, no dia a dia, mesmo que seja um pouquinho, doses homeopáticas, torna o nosso corpo mais leve no seu funcionamento num todo. E isso sempre vai contribuir de uma forma positiva, né? Agora, a gente ter dias, momentos, épocas em que a gente não está legal, não vai piorar, ou não vai agravar, ou não vai trazer um câncer, né? Acho que a gente tem que deixar isso muito bem pontuado.
Senão a Perfeito. gente nunca veria um budista com câncer, por exemplo, fazendo meditação, aí vai ter um câncer, vai ser como? Como eu recebo muitas pessoas assim, mas eu não sou uma pessoa triste, não bebo, não fumo, como direitinho, por quê? Por quê? Não tem um porquê, porque você é ser humano, porque você é feita de células, esse é o único porquê, né? A gente é um conjunto de fatores, então tudo que a gente puder trazer para dentro do nosso corpo, que nos acrescente leveza no funcionamento, vai ficar melhor, né? Um exemplo muito prático e simplesinho é, se eu comer uma canja de galinha e comer uma feijoada com pé de porco, orelha de porco, tocinho, tudo que é muito delicioso, eu juro para você que a canja de galinha não vai pesar tanto quanto a feijoada. Vai demorar mais tempo para digerir aquela feijoada lá. Pode até ter sido mais gostosa. Mas a gente botar a leveza é isso. Às vezes nem sempre é tão gostoso, mas traz mais facilidade para o nosso corpo. Então acho que sempre vale a pena. Sempre E vale. tu sempre traz, assim, esses comparativos que eu adoro, assim, essas coisas para que a gente entenda melhor, né? Porque às vezes fica muito no abstrato e nem sempre a gente consegue acompanhar. Mas é isso, assim, não é que é obrigado estar sorrindo sempre, né? É, Ninguém é obrigado a nada. Mas às vezes a gente precisa sentir de uma maneira diferente, né? E como que isso é possível? Às vezes tem tantas possibilidades, né? A gente conversar com os nossos médicos, que eu sempre falo sobre isso, assim, que eu acho que é importante. A gente falar dos nossos sentimentos também para o nosso oncologista, que ele que é o nosso uhum, primeiro acolhedor, né? Ele que vai acolher as nossas situações. Se a gente não fala, ele também não vai saber, né? Então, como é que ele vai exato. poder trazer algum amparo se a gente não está reclamando? Se a gente diz que está Uhum, tudo bem ou nem diz, né? Então, eu até sim. já falei isso. Eu sempre tinha um caderninho, né? Que eu escrevia tudo, o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, as minhas reações, de todos os tipos de reação, né? Às vezes um corrimento que aconteceu e que não acontecia, às vezes uma coceira que existia e que não existia, né? Então, eu anotava ali. E na próxima consulta que eu tinha com a doutora, e se não com a doutora, mas com alguém da equipe, mas no meu caso, eu sempre passo pela doutora, mas é que eu falo porque nem todos têm acesso. Mas falar com os profissionais ali da clínica, né, ou Uhum, do ambulatório, do hospital, porque às vezes alguém pode nos ajudar de alguma maneira, né? uhum, Então, às vezes eu vejo uhum, assim pessoas com dores e não falam, né? uhum, Não querem falar porque acham que vai atrapalhar. É, sim. Vou dar um exemplo E até não, no Covid, né? Às vezes as pessoas até camuflam os sintomas porque sim. acham que pode ser impedido de fazer alguma coisa. Se eu falar, eu não vou poder ir em tal lugar, tal. É, mas isso é importante, né? Falar Sim, sobre o que está passando, sobre alguns sintomas, algumas reações, para alguém que tenha esse sim. suporte oncológico, vai nos ajudar. Então, eu, por Lembra? exemplo, desde o primeiro momento, eu falei para a doutora da minha dificuldade que eu tinha em dormir, da minha dificuldade que eu tinha de lidar com a ansiedade, com a raiva, né, com as emoções, que a quimio Uhum. mexe com a gente, né? Às vezes até a falta de memória, um esquecimento. Então eu sempre estava ali falando com a doutora e ela Uhum. sempre me encaminhava, vai aqui, vai ali, toma isso, toma aquilo, né? Uhum. Então isso facilitava também o meu processo e o Com meu certeza, entendimento. O com meu certeza. ansiolítico, por exemplo, eu tomo desde das 2 ou 3 semanas. Acho que foi na segunda Sim, sessão eu coloquei para a doutora. E o quanto isso foi importante, quanto isso me ajudou a lidar com tudo, sim, né?
que a pessoa sem dormir, a pessoa é alterada emocionalmente por causa dos quimioterápicos, né? Que ele mexe bastante com o nosso sistema. Isso também prejudica, né? Com Isso certeza. também vai dificultar o processo. O dormir, eu sei que o não dormir, que acontece por causa da quimioterapia, os medicamentos, o corticoide, né? Uhum. Interfere. Então, passar noites em claro, porque eu não comentei com a minha médica, vai prejudicar. E Sim, às vezes não vai responder por isso, tão bem. Uhum. porque o corpo não está bem, não está relaxado, não está Sim. descansado, né? A Então, gente é um todo, né? A gente é um todo, né, Grazi? É um complexo inteiro, né, de sistemas, o emocional, o físico. Dormir é fundamental para que seu corpo tenha recursos no dia seguinte para poder lidar com o que precisa lidar, né? Então, muitas vezes o remédio, ele é fundamental para que você durma e não fique sem dormir, né? exatamente. Alguém falou ali sobre o que tudo se escuta, né? As pessoas falam muito, todo mundo vem contar uma história triste pra gente, né? Então, às vezes também, né, a dor emocional, não só física, ela tem um peso, né? Ela precisa ser compartilhada, a dor de que eu fico escutando coisas que me incomodam, né? Então, quantas vezes a gente fala com um amigo da gente, diz, nossa, tô tão mais leve depois de falar, o amigo nem resolveu, alguém só ouviu, e aí você já disse, nossa, ficou tão mais leve, parece que organizou na cabeça. E às vezes a gente precisa falar uma, duas, 10, 15, 30 vezes para organizar na cabeça da gente, né? E a gente se organiza do lado de fora, do lado de dentro não se arruma nada, né? Como eu sempre falo, tenta entrar no guarda-roupa e arruma o guarda-roupa de porta fechada lá dentro. Não vai dar, você não vai enxergar nada. Então a gente precisa pôr para fora, né? Precisa aprender a se comunicar, precisa aprender a falar. É só outro ser humano. Mesmo teu médico, a equipe são só pessoas, né? Não são nada extraordinariamente mais do que você. Elas só sabem alguma coisa que você não sabe. Agora, você sabe muitas coisas que médico nenhum sabe, né? Porque você tem experiência da tua vida, então é uma troca de saberes, né? A gente está aí, eu acho que seres humanos, um para conduzir o outro, dentro daquilo que ele já viveu e já percebeu e pode dar essa opinião, não quer dizer que para o outro vai ser igual, mas essa troca, né? Isso que você faz, trocar a experiência, falar, minha experiência é essa, eu vivo assim, né? Como é que faz praticando? Como é que a gente pratica, fica leve praticando? Porque download só computador faz. Como é que eu pratico, né, a alegria, sorrindo? A gente para na frente do espelho e faz assim, deixa eu ver como funciona. Ai, mas tá amarelo. Aí a gente dá uma gargalhada da gente mesmo. Aí a gente diz, nossa, que falso que pareceu. Mas daqui a pouco você começa a rir. E que bom, a gente possa rir da gente pelo menos 3 vezes por dia. Eu já consigo mais que isso, que você sabe quando que eu sou destrambelhada, né? Então a gente tem que rir. Mas eu acho que é isso. É praticar, né? Praticar as coisas, praticar o falar, praticar o conhecer, praticar o buscar, praticar o se abrir. Isso. Aí as coisas É, entram, né? é, eu, nós da clínica temos a sorte de ter o teu serviço, né? Que a doutora ela disponibiliza para gente. Então é fácil falar se, se eu não preciso pagar. Porém, eu vejo que às vezes nós temos acesso, como na clínica, nem todo mundo aceita, nem todo mundo vai, né? Uhum, Então, não é porque é de graça que todo mundo vai, né? uhum, Então, assim, eu acho importante isso, né? Às vezes tem grupos de terapia, né? tem. Na clínica disponibilidade ou em outros lugares.
Eu sei que Online tem a muito. questão, eu sei que a questão do dinheiro pesa e nem sempre a gente tem acesso a isso. Mas às vezes eu observo que, até trocando e falar sobre isso, é, essa resistência que às vezes a gente tem, né? De querer Uhum, pedir ajuda, de achar que a gente dá conta de tudo, que deixa que eu resolvo, né? Fico aqui quietinha e que uhum, isso também pode ser complicado, né? Eu desde o primeiro, uhum, não foi desde o primeiro momento, que eu também tive, não é resistência e procurar psicóloga, mas por achar que eu também dava conta, né? Tanto que eu fui 4 anos depois. Mas quando eu fui e vi que era possível me abrir para isso, quanto isso me ajudou, né? Então, às vezes essa troca de uhum, informação, de compartilhar, de dividir, né? Eu vejo que a gente tem resistência a sim, isso, né? Que todo mundo tem, principalmente na psicologia, né? Porque sim, associa-se muito, não é o meu caso, mas associa-se muito de que a psicóloga ela tem um estigma por trás. Tu tá na psicóloga é porque tu precisa, ou porque tem uhum. problema, ou porque tu não é bem certo. Não tá, tá doidinha. E E, não é né? bem assim, né? Não, e se tem uma ideia de que psicólogo analisa tudo assim, ó. A gente fica Aham, olhando para vocês, né? E vai descobrir todos os seus segredos mais profundos, né? Não, a é, gente só vai saber o que você contar, né? Outras exatamente. coisas a gente vai puxando e dando sentido. Agora, né? O psicólogo não está lá para olhar dentro da sua mente e descobrir tudo que você fez no verão passado, né? Se era perigoso ou não era, né? Não. Então a gente também desmistificar um pouco isso, né? É um lugar de troca, é um lugar de poder, né? Despejar um monte de coisa assim, ó, de qualquer jeito e vamos arrumar. Pronto, né? Você bota ali e vamos arrumar. Vamos ver o que que a gente consegue arrumar hoje desse pedaço, né? E muitas vezes arruma tudo naquele momento. Outras vezes eu tenho certeza que você já veio nesses anos para terapia assim, tipo, ai, nem sei o que eu vou falar hoje. Ah, Porque às sim! vezes, né? Aham, E ó, não é fantástico, é o melhor dia, porque a é, gente vai catando os negócios, às vezes você fica me olhando assim, eu nem tinha pensado em falar isso, da onde veio isso, né? aham. E É aí, porque assim, no começo, principalmente no começo, né? A gente fica achando, não, eu não tenho porquê. Eu não tenho nada, não tem problema, eu lido tranquilo com determinadas circunstâncias, né? E não é questão de lidar ou não lidar, é questão de conversar, né? uhum, Então, às vezes troca e pode perceber, ou pode não perceber, ou pode ajudar, ou pode uhum, não ajudar, mas o quanto muitas vezes eu tô lá, só falo, claro que tu sempre ouve, sempre dá, né, os teus olhares, mas às vezes a gente pode ter só essa possibilidade de falar, uhum, de liberar, né? uhum, isso mesmo. Então, eu E é acho muito que bom, né? Trocar sempre é eu, muito bom. tu sabes que eu sou fiel, né? É muito difícil a minha agenda, eu desmarcar a agenda. Só se tiver uma Verdade. coisa muito, muito, que impeça Urgente. muito, né? Que impeça Aham. fisicamente, se não é físico, é online. Mas eu queria novamente te agradecer, eu agradeço todos os dias, né? Pessoalmente. Tu faz a diferença na minha vida, tu sabe disso, né? E fico feliz por tu estar aqui hoje compartilhando esse momento. As meninas que entraram agora que perguntaram qual é o tema. É, a gente falou sobre que é possível, né? Acredite, hoje eu estou fazendo 10 anos de diagnóstico, né? É uma data que eu falei até para a Mag, é uma data simbólica, né? Eu escolhi essa data, não é que eu escolhi, foi essa data, dia 27 de outubro de 2011, era a primeira vez que eu estava entrando na Sim, clínica para começar a minha são. jornada oncológica.
Então, mas teve ali a data do diagnóstico, foi anterior a isso. Mas é importante essa troca, né? E mostrar as meninas que estão chegando agora, que estão entrando nessa jornada oncológica agora, que é possível. O diagnóstico é complicado, como a gente falou lá no início, né? É pesado, tem tudo. Eu também enfrentei várias coisas, não tudo, mas muitas coisas, né? É, perdi uma mama, fiz uma reconstrução com a outra mama, com o dorso, tirei o útero ovário, tenho medo diário da morte. Semana passada até eu nem compartilhei isso contigo, vou compartilhar agora. É, eu Opa, ao fiz, vivo? eu fiz os exames, sabe, né? Que eu fiz os exames, já saiu o resultado, tá tudo bem, tá estabilizado, mas aquele período ali de semana pré existe comigo também, como existe com qualquer uma. Então, mas é isso, assim, o assunto de hoje era conversar sobre as possibilidades, né? Que o câncer tem esse estigma, o medo acontece, a gente vive, né? Passa por todas as situações, mas que a gente pode acreditar que a gente consegue lidar e que existe muita vida além do diagnóstico. E foi o que a gente conversou na noite de hoje, né, Maggie? Com certeza, né? Inspirada em você, que é essa linda pessoa que nos presenteia, né? Com o teu sorriso, com a tua alegria, com a tua força de viver, sorrindo, chorando, né? Cantando, o que precisar para viver o dia. Eu acho que a gente podia fechar isso dizendo aquela música do Roberto Carlos, né? A gente devia se olhar no espelho todos os dias de manhã e falar para a gente mesmo assim, ó, quando eu estou aqui vivendo este momento lindo, né? A gente cantar para a gente, né? Porque em primeiro lugar é nós conosco mesmos. E se a gente fizer isso bem feito, a partir da manhã a gente vai fazer o nosso ritual da noite, dizendo boa noite até amanhã, né? Para a gente mesmo. E eu fico muito feliz e muito honrada de estar aqui. Muito obrigada. Eu queria aproveitar agora o finzinho para as meninas que chegaram agora. Eu vou deixar a live salva e fica o convite para quem assistiu agora, assistir desde o começo, porque essa live foi especial, como todas elas, né? E eu e a Mag juntas trazemos belas reflexões, né? Aqui no Instagram e lá no YouTube tem outras lives que nós já fizemos juntas, que eu acho que vale a pena, né? Faz a gente refletir a vida de outra maneira, né? E o diagnóstico também. Com Então, certeza. mais uma vez, obrigada. Obrigada a você por estar aqui comigo e todos vocês que tiveram desde o começo, chegaram agora e que participaram comigo desse momento de hoje. Tá? E que a gente Obrigada possa também. continuar por muito mais tempo, até quando for possível. Muitas lives, né? Vai Muitas ter que ser lives. live de bengalinha, É, cor-de-rosa. então, boa noite. Boa Um noite. super beijo. Você mora no meu coração sempre. Você no meu. Um grande beijo a todos e até breve. Até breve.